Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Meio-dia 22, TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Rádio Esportes Debate, bateu um papo aqui com o Alexandre Simões, Ali Oliveira e também a sua participação. Eu vou trazer uns números aqui sobre o Paulinho, que achei bastante interessante e quero a opinião dos comentaristas e você também que participa pelo chat do YouTube. Paulinho tem, neste ano, a melhor temporada da carreira. São 16 gols, 6 assistências em 42 jogos. Dá uma média mais ou menos de uma participação a cada 2 gols. Em 8 meses de Atlético, ele dobrou o número de gols entre Vasco e Bayer Leverkusen. Foram 16 gols, mas em 114 jogos. Hoje são 16 em 42. Ele tinha mais ou menos um gol a cada 7 jogos. Hoje, um gol a cada 2 jogos. Paulinho é o melhor companheiro do Hulk com mais gols em uma temporada. O Sacha fez 12 em 2022. Zarate e Vargas fizeram 13 gols em 2021. E é o jogador com mais gols em uma temporada no Atlético nos últimos 5 anos. Contra o Bahia, por exemplo, ele deu 42 toques na bola, ganhou 8 duelos, 100% de acerto nos passes e dribles certos, fez 5 desarmes. E aí, esses números do Paulinho, Alexandre, que hoje é o vice-artilheiro do Atlético, né? Só atrás do Hulk. Olha, o Romano, é interessante, né? Porque o Paulinho, ele fica muito marcado pelos gols perdidos dele. E aquele contra o Palmeiras, né? Foi muito emblemático, né? Foi muito significativo. Ok, acontece de jogador perder gol, acontece, gente. Isso aí acontece. Assim como acontece de o goleiro falhar e é crucificado nas redes sociais, né? O Everson tomou um gol do Samuel Xavier contra o Fluminense, foi crucificado nas redes sociais e nem é um frango, né? Então, ok, atacante tem muito mais oportunidade de fazer gol e de perder gol do que goleiro de sofrer gol. Eu só acho que ficou uma questão, porque um jogador que recebe o nível de investimento que o Paulinho recebeu do Atlético, ele não tem culpa de nada, mas existe sim uma responsabilidade por tudo o que foi apostado nele, tá? Tudo que foi apostado nele. Então, é um jogador jovem que pode corrigir essa deficiência, porque no caso dele é uma deficiência, tá? Tem números muito bons com a camisa do Atlético, principalmente se a gente for comparar contra Vasco, com o Vasco e o Bayer Leverkusen, onde ele não conseguiu jogar da maneira que se esperava, tá? Eu acho que é uma questão que dá para corrigir a rota. Dá para corrigir a rota. Depende do Paulinho, ter tranquilidade, né, nos momentos. Por exemplo, contra o Bahia também, desperdiçou uma chance. Poderia ser importante, porque todo jogo de 1-0 é complicado nesse campeonato brasileiro. 2-0 ali. Faria o 2-0 ali e praticamente... E mataria o jogo, né? O Galo acabou vencendo e a vitória foi fundamental. Mas, de toda forma, é isso. É levar a situação com tranquilidade. Ele sofre a cobrança pelo tamanho do investimento que ele recebe por parte do clube e pela expectativa que se tem em relação a ele desde que ele surgiu no Vasco da Gama. Então é isso. É um jogador que, acredita-se, pode entregar mais no que se refere a essa questão de finalização, principalmente por ser um atacante. As vaias ao Paulinho, essa cobrança, elas são justas na sua opinião? Eu acho que não, porque eu acho que aí falta um pouquinho de desconhecimento e aí também um equívoco na avaliação. Por exemplo, quando a gente fala que essa é a melhor temporada do Paulinho, eu já entendo muito diferente. Eu acho que é a temporada em que o Paulinho faz mais gols. Sem dúvida, isso aí não tem questionamento. Só que eu não analiso o jogador pelo scout. Para mim, a melhor temporada da carreira do Paulinho foi 21 e 22, quando ele jogou 31 jogos pelo Bayer Leverkusen. Foi terceiro colocado no campeonato alemão e ele ajudou muito nesse processo e chegou às oitavas de final da Europa League. Ali, para mim, foi o melhor momento do Paulinho. Segundo melhor momento, quando ele surgiu no Vasco da Gama. Então, para mim, essa temporada do Paulinho é aquém da melhor dele na Alemanha e da melhor dele no Vasco da Gama. Só que ele fez mais gols. Só que a quantidade, se você for ver a proporção de gols que ele perdeu para gols que ele fez,
você vai se assustar. Por quê? Essa não é a característica principal do Paulinho. Tô com o Simões. Ele tem só 23 anos. Embora já tenha uma carreira que você pode respeitar, sem dúvida alguma. Então ele tem obrigação de aprimorar essa finalização. Porque senão ele não vai ser um jogador de ponta do futebol brasileiro. Estou falando brasileiro, poderia ser mundial, porque ele tem potencial para isso. Mas ele precisa melhorar a finalização. Mas não é a característica dele. Ele tem mais gols nessa temporada, porque ele mudou de posicionamento, porque o Hulk é um assistente maravilhoso e ele tem muitas oportunidades. Sei lá, de cada 5 ele faz uma. No jogo contra o Bahia ele fez uma, perdeu 2 claras. Então, assim, para mim é a temporada em que ele tem um número de gols muito melhor do que na sua carreira. Mas a melhor temporada está distante. E esse 2021 ainda tem a medalha de ouro olímpica. Né? Exatamente. Que pra gente vale muito, né? O Brasil ficou muito tempo perseguindo. Era o único título que faltava. Aí ganhou e a gente dá um valor muito grande a essa medalha olímpica e o Paulinho participou daquela que era uma seleção forte, né? Então, quer dizer, a expectativa é muito grande em cima dele. É porque a cobrança também, como ele surgiu muito jovem, né? Quando o Alê fala ali, o Paulinho tem 23 anos, a gente acha que ele já tá chegando perto dos 30, né? Porque são esses meninos que sobem aí com 16, 17 anos, daqui a pouco a gente vai estar pensando nisso do Vitor Roque, do Hendrick, né? Tem 23 anos, não, parece que tem 30. O Vinícius Júnior. O Neymar a gente acha que já tem 40, né? Então, é por isso que surge muito jovem, tem muito potencial. Eu só acho que a cobrança que existe em cima do Paulinho, eu não vejo como uma coisa negativa, eu vejo como uma coisa positiva. Porque a cobrança é em cima do que se espera que ele possa entregar diante do que ele apresenta, diante do que ele significa. Né? Não é uma cobrança em cima de um jogador que não tem potencial, muito pelo contrário. É uma cobrança em cima de um jogador que tem um potencial e que pode experimentar um crescimento na carreira se corrigir uma deficiência que ele tem. É só isso. Mas aí tem um detalhe. Você falou sobre rendimento. Mas ele, neste momento, é o parceiro do Hulk. Ou seja, ele joga lá na frente. Não é natural o fato de se cobrar dele fazer gols e esses números não o tornam a melhor temporada dele, mas foram palavras dele, inclusive. Ele falou que foi a melhor temporada da minha carreira. Em número de gol é inegável, mas para mim rendimento não. Talvez também pela pressão que ele vem sofrendo, também eu acho que essa declaração ela ajuda, né, a aliviar. Agora, realmente, enquanto ele não tiver um desempenho melhor, um aproveitamento melhor nas finalizações, ele vai ser criticado. Não tem jeito, porque ele sai na cara do gol, todo jogo, não Mas é um será jogo. que ele treinava finalizações? Porque aqui no Brasil tem um problema, hein, Alexandre? A gente tá cansado de ver isso. Jogador, né, categoria de base, não tem trabalhado fundamentos, não. E isso eu falo porque, na época que eu cobri o América, pessoas que trabalham lá falavam comigo que tinha que perdia tempo no profissional corrigindo erros que não foram trabalhados na base. Às vezes é realmente uma falha na base, às vezes também é a cabeça do cara. Vale lembrar que até o outro dia, mas não faz muito tempo não, o Vinícius Júnior sofria essa crítica. Inclusive quando ele chegou no Real Madrid, foi pro Real Madrid B, inclusive sofrendo também um boicote ali por parte do Benzema, lembra dessa história? Então assim, eu acho que vai um pouquinho de cada coisa. Pode ser da base, pode ser do dia a dia, pode ser, eu acredito, principalmente da cabeça do jogador que não tá boa. E tem um outro ponto também que a gente não pode deixar de destacar, Romano, que até pela situação financeira do futebol brasileiro, né? De grande parte dos nossos clubes, né? Esses garotos, quando surgem com muito potencial na base, muitas vezes, etapas do processo de formação são queimadas, né? Verdade. Porque o que acontece? A gente vê os meninos subindo do sub-17 pro time principal. Acabei de ler ali no noticiário do Atlético, o torcedor querendo queimar a etapa do menino de 17 anos já jogar no profissional. Então, o que acontece, né? O Alê, que trabalhou como treinador, sabe disso. Existem processos na formação do atleta. E o sub-20 é meio que a lapidação para se entregar para o time principal. Quando você pega um menino de 16, 17 anos, e isso tem acontecido cada vez mais no futebol brasileiro, né? E já joga num time principal para disputar competição de atleta de alto rendimento, né? Esse tipo de situação, de formação, tá? Ele fica comprometido, ele fica prejudicado. A gente não vê isso acontecer no futebol europeu, né? O futebol europeu, ele
preserva e vai lapidando as suas promessas. Menino de 16, 17 anos não joga nos grandes clubes da Europa. Ele é preparado. Aqui, até pela situação financeira, não só aqui, na Argentina, no Uruguai, no Chile, né? O menino tem muito potencial, ele vai. Só que isso, por mais que ele, tecnicamente, seja muito superior aos outros, ele tem o que aprender. E a etapa é queimada. Inclusive, eu citei o Vinícius, o Rodrigo também, quando vai pro Real Madrid, vai pro B. E era muito comum eles colocarem a cara no Real Madrid principal, voltarem pro B. Esse trabalho durou mais ou menos ali uns 6 meses, 1 ano. Por exemplo, o Gabriel Barbosa, né? Pode-se dizer, fracassou no futebol europeu. Né? Mas por quê? Muitas vezes o jogador não está pronto. Porque ele é exposto a uma realidade que não é a dele muito cedo. Verdade. De forma prematura. E isso atrapalha o rendimento e isso prejudica demais a formação. Aqui nós tivemos vários exemplos. Um deles é o Ramon, lembra? Não, o último deles, Ramon no Atlético, o Savinho. Aí. Savinho o Savinho subiu pro time principal com o São Paulo, eu acho que ele tinha 16 anos. Foi. Todo mundo percebe que era um jogador que tinha potencial. Aí ficou esquecido, aí ele não jogava nem na base, nem no time principal e teve etapas da carreira queimadas. Quando ele ia servir a seleção de base, a gente via ele jogando com os garotos da idade dele, que realmente é um jogador de muito potencial, né? Então, esse processo precisa ser muito bem estudado, né? Porque o jogador precisa de a maturação ser completa, porque senão pode acontecer isso. E o Paulinho foi esse caso, né? O Paulinho, se não me engano, subiu com 17 anos no Vasco, né? Pois é, e tem um outro detalhe, que tem jogadores, exceções, tem jogadores que são fenômenos, mas cada jogador é diferente, né? Os jogadores não são iguais.